Seja bem-vindo ao Espaço Upcast, seu podcast semanal sobre saúde mental, desenvolvimento humano, tudo que envolve esse universo complexo da nossa mente. Tá aqui novamente com meu brother. Mano, tudo bom? Fala, galera. Como é que vocês estão? E hoje vai ser da hora, hein? Vai ser legal. Sabe por quê? O tema de hoje é o quê? Sabor terapia. Cara, isso tá muito legal. Sabor. Aquilo que parece, que as pessoas acham que é, mas Não é. No fundo, no final, não é terapia. não é terapia. E tem um monte de gente enganada com isso, hein? Tem. Tem um monte de gente que tá se iludindo, tem um monte de gente que tá aí, sabe? Não, não é. Não é terapia, não é. Nós vamos descobrir isso aqui à medida que o episódio for rolando aí. A gente vai fazer uma troca de ideia hoje aqui, vocês perceberam. O nosso formato é diferenciado. Hoje é solto, é nóis aqui, Solto pá. a gente tá em casa. E vocês vão interagir com a gente aí nos comentários, coloca o que você achou, o que você acha que é terapia, mas não é. Ou talvez que você vai descobrir durante esse episódio aí, que você achava que era. Exato. Ou até mesmo, acho que a gente não vai esgotar o assunto, né? Talvez a gente não vai falar de uma coisa aqui que você sabe que não é terapia, mas o pessoal acha que é, né? Tipo, por exemplo... calma aí, sem ansiedade. Tratamos de ansiedade aqui. Vamos lá. Terapia, gente. Eu acho legal a gente trazer algumas definições do que é a terapia, Vamos falar o que é primeiro. Né? para que as pessoas, à medida que a gente for conversando, as pessoas percebam que aquilo que a gente vai falar realmente não é. Acho que além do que é, né? Mas qual o objetivo real? Boa. O objetivo real da terapia, qual que é? Perfeito. Será que é só falar? Será que é só botar pra fora ali? Vou falar sem ser julgado. Mas Vai. será que é só isso? Será que é só isso? E não é, né? Não é só isso. Tem muito mais aí, né, meu? Quando a gente pensa em análise, né, que é a terapia através da análise, da psicanálise, cara, o autoconhecimento, o mergulho para dentro de você mesmo é o tema central da parada, né? O autoconhecimento é o que muda o jogo, né, Demon? É o que faz você realmente entender quem você é. Sem as vozes que você ouviu ao longo da vida. E é muito louco, né? Assim, é você se conhecer pelo seu olhar, talvez pela primeira vez. E sendo bom ou sendo ruim. Exatamente. É ver o que é mesmo. Exato. Porque muitas vezes essa sabor terapia vai te levar a enxergar coisas que nem é a realidade. Não é, não é. Tem uma coisa que é legal, cara, que a psicanálise diz, que nós somos falados antes de sermos. Então, por exemplo, a pessoa tá gestante, a gente já fala que time a criança vai torcer, a religião que a criança vai ter, a gente já prepara o mundo para essa criança. Quem né? que ela vai gostar mais. Quem que ela vai gostar mais. A gente já... Ai, cara, que doideira. Então a gente é falado antes da gente falar. É verdade. E aí a gente aprende a se enxergar pela fala dos outros. A análise vai ajudar a gente a se enxergar, talvez pela primeira vez na vida, pela nossa fala. Se enxergar, se permitir. Com certeza. Cara, muitas vezes as pessoas chegam aqui com a dor de não se permitir. Sem dúvida, reprimidos, né? Sendo reprimidos. E é na análise, no processo de análise, que não é sabor análise. Não é, é análise, análise de verdade. vai te levar a entender que você precisa se permitir um monte de coisas, inclusive ser você mesmo. Com certeza. Até porque eu tava com a turma de psicanálise essa semana, na quarta-feira. E a gente tava conversando que a sociedade, ela é constituída com base na repressão. Isso é um pilar, assim. Pra gente ter sociedade, a gente tem que, necessariamente, reprimir desejos. Por exemplo, você tá no trânsito, aí alguém te fecha. O desejo é de
matar a pessoa. Você tem que reprimir. Sim. Então a gente faz um acordo social. Ó, você reprime alguns desejos, eu reprimo alguns desejos, e a gente vive bem em sociedade. O problema é que, às vezes, esse acordo ele vai muito além de coisas básicas. Então, a sociedade que eu nasci, muitas vezes, muitas vezes não, ela é parte da sua sociedade, mas na minha tem outras regras. Por exemplo, na sua sociedade você não pode matar, você não pode mentir, são as repressões desses desejos. Na minha eu não posso matar, não posso mentir, mas devido ao ambiente que eu cresci, eu também não posso jogar bola. Eu não posso, eu tenho que reprimir o desejo da bola, eu tenho que reprimir o desejo de andar, sei lá, cabelo solto. Então, Coisas muito simples, muito né? simples. Para uns e E pra extremamente outros, proibidos para é. outros. Então a gente vive em sociedade com base na repressão de desejos. Pois E na é. análise a gente vai realmente ver, pô, essa repressão faz de fato sentido? Ou às vezes a gente vai reconhecer, cara, esse desejo tá aí. E, meu, reprime essa bexiga, senão Coisas que você vai detectar que não, isso precisa realmente estar reprimido aí. isso realmente faz sentido. E é só um processo analítico de verdade que te leva a esse nível de compreensão, né, Daniel? Exato. Porque quando outras coisas começam a sujar, se assim a gente pode falar, esse ambiente analítico, ele desvia o foco disso, Desvia fazendo com totalmente. que a pessoa não olhe para isso e acredite que está tudo bem. Exato. Mas em outro momento, isso vai aparecer. Isso aparece, cara. Vai vir de outras formas, De em forma outros sintomática. sintomática em outros ambientes, muitas vezes, em outros comportamentos, Sim, que a pessoa não associa, mas tem tudo a ver. tudo a E ver. quando ela entra no processo analítico de verdade, cara, só quem faz análise sabe como que a gente sai de lá. É. Muitas vezes extremamente felizes por ter detectado e visualizado muitas coisas, mas extremamente arrasado outras horas por Com ter certeza. percebido coisas sobre você mesmo que você não queria. Não queria perceber, tava lutando pra não perceber e nem percebia que Nem tava lutando pra não perceber. Pelo amor de Deus, E é isso mesmo. é muito legal, é muito interessante e fica já, a gente não tá na parte de dicas, mas já vai refletindo aí. Você faz terapia? Você passa pelo processo de análise? Como que você sai dessa análise? Como que são as suas semanas longe do setting analítico? Exato, cara. Isso é muito importante para a gente ter essa balização. Definir esse parâmetro é a primeira coisa para a gente saber que o que a gente vai falar de fato não faz esse papel. Não faz. Esse papel, a análise, ela é confrontativa. E é muito legal, cara, porque você perceber quem você de fato é libertador. Muito. É doloroso, mas é libertador. É aquela frase. Às vezes dói como nunca pra nunca mais doer. Pra não doer nunca mais. E enquanto você foge de você, isso vai sintomatizar de alguma forma. E dá? A pergunta é essa, né? E dá pra fugir de si mesmo? Tem um filósofo brasileiro chamado Tiririca. Que ele, Esse é profundo. que hein? ele dizia assim: eu tentei fugir de mim, mas onde eu ia, eu tava. Tiririca, sensacional. Contemporâneo, né? Contemporâneo nosso, inclusive. Um abraço, doutor Tiririca. Mas o fato é isso, né, cara? A gente vai sintomatizar. Só que às vezes quando a gente fala de sintomas, o pessoal acha que o sintoma da fuga é depressão, ansiedade, enfim, essas coisas só. Mas não é só. Muitas vezes o perfeccionismo é um sintoma. Pô, e aí a gente tem as doenças, né? Pô, tem gente que tem pressão alta, Que é uma psoríase, Fuga, exatamente, cara. excesso de sono. Sim. Nossa, eu tenho escutado muito isso na clínica. Não sei se vocês têm ouvido também, mas pessoas que estão usando o sono como fuga. Sim. Porque eu não preciso lidar com. Não preciso pensar em não nada. preciso pensar em nada, não preciso pensar na vida. Então a pessoa dorme, e quanto mais ela dorme, mais ela quer dormir. Porque aí, né, como a doutora Elisângela falou aqui, essa nirvana, né? Esse estado de zero tensão. Estado de zero tensão que a gente gosta muito. Então, pô, as pessoas têm dormido muito. E isso é um sintoma, É um sintoma. tá? É um sintoma, fica ligado aí. Cara, tudo que foge, que entra no exagero, né? Que vai além do que é o natural,
Pode ser um sintoma e nem sempre vai ser uma crise de ansiedade, nem sempre vai ser Uma depressão. Um pânico aí. Eu tava conversando com a turma, às vezes, esse sintoma da fuga de si pode ser o perfeccionismo, né? Eu tinha o desejo de ser visto pela minha mãe, eu queria ser visto pela minha mãe, mas a minha mãe sempre deu atenção pro meu irmão que trazia mais problemas. Então sempre fiz tudo perfeitinho pra minha mãe olhar pra mim, mãe, olha pra mim, eu sou perfeitinho, eu faço tudo certo. Só que a gente não entra em contato com essa dor. A gente não quer admitir que a gente queria ser visto pela nossa mãe, a mãe não viu a gente do jeito que a gente queria. Então a gente leva o perfeccionismo pra vida. E acho que é uma característica qualquer que surgiu ali. Sim. Mas não, cara, isso é sintoma. Putz, cara, isso é muito legal, né? Tem uma outra parada também que eu acho legal falar agora, quando a gente está falando do que realmente é o processo analítico, porque a análise de verdade, ela vai muito nas causas. Sim, a ideia é... A ideia da análise é procurar e encontrar as causas e não se ater nos sintomas. E não ter a ansiedade de resolver somente os sintomas. Parar de sentir, né? As pessoas querem parar de sentir. Parar de sentir. E muitas vezes, muitas não, na maioria delas, né? O processo analítico não vai ter essa pressa de tirar de você o que você está sentindo. Pelo contrário, vai fazer com que você sinta para entender de onde vem isso. Exato. E para onde esse sentimento está apontando. O sentir é importante, né? É um apontamento. É um né? apontamento. E o processo analítico real, e aí já mais uma dica. Processo analítico real. Aqui quando a gente fala processo analítico, a nossa abordagem é a psicanálise. Exato. Então nós somos psicanalistas. Dentro dessa abordagem, as causas é o principal objetivo. São importantíssimas. São importantíssimas. Então aí você vê, né? Um processo analítico de verdade, que não é sabor terapia, mas o que é de fato, cara, envolve confronto, envolve frustração, envolve dor, envolve elaboração dessa dor, envolve autoconhecimento profundo, tudo isso. Não envolve pressa. Não envolve pressa. Análise não tem pressa, não tem, cara. Não tem mesmo. Sempre falo para os meus pacientes, olha, primeira sessão já falo assim, não é rápido, não é sem dor e não é fácil. Ou seja, é difícil, dói e demora. Sim. É difícil, dói e demora. É isso mesmo. Mas cada sessão é como se a gente estivesse construindo uma casa. Cada sessão é um tijolo ali que você coloca, cara. Que Ou é que você extremamente tira, né? importante. Ou que você tira. Na verdade, é a gente tira. Tirar tijolo, né? Tem um conceito de Freud que é muito legal, que é análise como via de Porre ou via de Levare. Nossa, isso é muito Isso é muito interessante, né? Via de Porre é a ideia de que o paciente é uma tela e ele pinta uma parte, o psicólogo pinta outra e no final eles constroem um desenho. A análise é via de Levare. É como se fosse uma peça de mármore bruto e a gente vai tirando para ver o que de fato tem lá, para ficar só o que é. Então a análise ela muito mais tira do que coloca, na verdade. E aí cada lasquinha que sai, hein? As lasquinhas que pegam nos lugares do meu filho. Agora uma coisa importante. Nós vamos falar muita coisa aqui. Pode ser que a gente resvale em alguma coisa e a gente não vai se aprofundar aqui na teoria, não, né? Não. Acho que o objetivo não é esse, de trazer dados teóricos, não. A gente está falando aqui nesse bate-papo, vamos falar de psicanálise, vamos falar de análise, mas vamos trazer para vocês uma reflexão, cara. Acho que esse episódio... Eu acho que essa é a parada. É para pensar, cara, porque muitas vezes você está investindo seu tempo, está investindo seu dinheiro, acreditando que o sabor análise, o sabor terapia vai te ajudar e não vai. Vai te dar o mesmo efeito de uma... Não vai. Então, cara, é um alerta, é para você pensar, é para você compartilhar. Curte já, aproveita aí que você está assistindo a gente, dá um cliquezinho na tela aí, já curte esse episódio. Com certeza. Para você compartilhar, para vocês compartilharem com pessoas que vocês estão vendo, que estão fazendo algumas dessas sabor terapia e não está tendo resultado, ou então não tem evoluído em nada, não mudou nada. Cara, a análise não promete essa mudança. Mas ela é efetiva. Ela é efetiva. Demais. E olha só, já vamos estabelecer uma coisa aqui. A nossa ideia não é
criticar em si mesmo aquilo que tem sabor terapia. Não é criticar por criticar. A nossa ideia é refletir com você. Tudo que a gente vai falar aqui, deixa eu só ver se é tudo mesmo. Talvez quase tudo. Isso aqui legal. Não, isso aqui não. 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 Quase tudo aqui tem uma função legal. Tem o seu propósito. Tem o seu né? propósito. Tem a sua... Mas não é terapia. É isso que a gente quer deixar não muito é claro. terapia, não é análise. Vambora? Bora. Chegou a hora derradeira. Vamos lá, gente. Nós viemos por tudo ou nada hoje, entendeu? É isso aí, irmão. E a gente conta com você tem que vir com a gente. Vem conosco. É sabor terapia, mas não é terapia academia. Vixe, acabamos de comprar uma treta forte. E com uma galera que tá treinando. A galera que tá treinando. E esses caras que nem treinam. Você fala isso porque você não treina. Escute bem. Não estamos falando que não é bom. Pelo contrário, a gente indica em todos os nossos cursos, palestras, em tudo. Façam exercícios físicos. É necessário. É necessário. Mas não é terapia. Não é terapia, cara. E não é por alguns motivos, e esses motivos, baseado no que a gente trouxe um pouquinho antes, a academia ela cumpre um papel e uma função muito importante, até mesmo físico, Com certeza. neurológico, enfim, né, psicossocial ali, é muito importante. Trabalha autoestima, trabalha vários pontos. Mas para pensar você aí, na academia, você consegue chegar nas causas? Você é confrontado, como a gente colocou aqui um pouco antes? Você é confrontado no peso, você pode mais e tal, mas não é nesse confronto que a gente estava antes, você Não. começa com mimimi aí. Não. E assim, é legal, é importante, Sem tem o dúvida. seu papel. Mas seria... O que vocês acham? Vale a pena, ou é seguro, ou é a melhor opção eu trocar um processo analítico somente por isso? Porque muitas pessoas têm feito isso. Sim. Porque a academia promete, ela entrega muitas coisas, mas ela não entrega muitas outras. E a grande questão é que assim, não, academia, tô lá, viciado. Pô, legal o hábito de treinar, é sensacional. Parabéns, inclusive. Parabéns, você que tem inclusive. esse hábito. Você tá de parabéns de verdade. De verdade. Mas muitas pessoas usam isso até mesmo como uma fuga para não pararem num setting analítico para não se ouvirem. Então, não, minha terapia é a academia. Na verdade, muitas vezes você está fugindo de se ouvir. Fugindo. É uma fuga, é uma Canalizando, anestesia tá ali. canalizando tudo Vou pro canalizar lado tudo só. para lá e tal. Então, veja, é terapêutico, mas não é terapia. É importante, é legal, mas não é terapia. Não substitui terapia. Não substitui. É sabor. É sabor. E tem um outro detalhe também, a academia é um tema que eu gosto muito. E uma das coisas que a academia proporciona é a solidão. O treinar, é solitário, cara. É você, na maioria das vezes, para pensar aí. Você com fone ali, hoje a galera tá muito nessa, cada um com seu fone, cada um no seu mundo, fechado em si mesmo, com os seus pensamentos ali, treinando, pensando nela mesma, mas esse mundo fechado te leva para onde? É solitário, é você sozinho ali, é você contra você, não é? Na academia? Você não tá disputando com ninguém. Com certeza, cara. E aí? Eu já ouvi de muitas pessoas, eu carrego o peso lá para eu não precisar pensar nas outras coisas. Aí. Então, parece, mas não é. Parece, é sabor terapia. É Sabor importante, terapia. mas é sabor. Então, se você hoje, né, conhece alguém, ou você está passando por isso, não, é academia, e isso é a terapia. Não é. Saiba que não é. Talvez você pode evoluir muito mais, você pode se conhecer muito mais no processo analítico de verdade. E não precisa deixar a academia, né? Pelo contrário, Tem que fazer. tem que fazer. Mas não vai cumprir o papel que uma análise cumpre. Não vai. E se você não está fazendo, não vai usar isso aqui de desculpa para não fazer, não. É. É para fazer os dois. Os A dois, análise de exatamente. verdade
e treinar. Exatamente, exatamente. Outra coisa que é sabor terapia são pessoas que são viciadas em viajar. Em viagem. Só fica feliz quando tá fazendo uma viagem. Gente, viajar é sensacional. Eu gosto de viajar, hein? Meu Deus do céu, eu gosto muito. Não atuo muito nessa área, mas eu gosto. Eu tô mais distante da prática, mas eu amo. Eu Assim. gosto. Viajar é sensacional. É muito legal, né? Mas tem uma frase que é muito legal, que é: tem gente que viaja o mundo inteiro, mas nunca viajou pra dentro de si. Ah, você viu por que tem que fazer análise? É na análise que você toma umas dessas assim, ó. A gente fica viajando pra um monte de lugar. Nossa, isso aqui é minha terapia. O mar é minha terapia. O verde é minha terapia. Tudo isso é sensacional. Tudo isso é sensacional. Mas pra onde você vai, você leva seu psiquismo, você leva sua mente. Você vai junto na Você vai. O que estraga a viagem é que você vai. Aliás, tem um detalhe aí muito importante, né? Tem gente que assume outra persona quando tá viajando, né? Sim, sim. Então ela deixa a persona problemática com as suas dores aqui, viaja e aí lá ela é rica, lá ele, né? Lá ele é poderoso, lá ela é riquíssimo. E aí quando volta, meu Deus do céu, volta pior, né? volta pior. Tem gente que vai viajar, volta mais estressado do que quando saiu. Sim. Cara, vou viajar para relaxar. Você aí, já aconteceu com você alguma Segura vez? essa aí, ó. Você já foi viajar para descansar, para relaxar e voltou mais estressado? E voltou mais cansado? Será que isso não é um sintoma? A gente não falou sobre sintomas? Será que a necessidade de fugir o tempo todo da sua realidade também não é um sintoma? E aí aquilo que é terapêutico se torna fuga. Exato. E nesse caso é uma fuga literal, né? Você sai de onde Fuga você tá, literal. vai para outro canto. E você só vai descobrir isso aonde? Na análise, cara. Pois Na é. análise de verdade. Pô, Dani, então eu não posso viajar? Não, você deve viajar. Deve, inclusive, se você quiser mandar viagens gratuitas para nós Se aqui, você nós é da iremos fazer. CVC, de alguma agência aí, quiser... Dani, se a pessoa tiver uma casinha na praia, desocupada, querer falar, você não toparia? Demais. Nós vamos lá. Eu tô para patrocínio aí, estamos buscando. Estamos buscando patrocinadores, inclusive. Então você deve, é legal, é bacana, se programe, faça. É um excelente hobby. Hobby, perfeito. Excelente hobby. É terapia? Não é terapia. Não é terapia. Não é terapia, não é mesmo. É sabor, né? É sabor. Sabor. Assim como é sabor terapia, happy hour, beber, fumar, se é que me Se vocês entende. pegaram aí esse... A pegar a referência. Quem pegou a referência sabe do que a gente está Sabe o que falando. a gente tá falando, né? Isso é sabor terapia. Acho que esse é nem sabor, né? Não, esse não é, né? Mas assim, Não, mas a questão do happy hour tem muita gente, né? Na verdade é tipo assim, a pessoa vive a semana esperando o quê? A sexta. aí que pegou. Você só vive pela sexta-feira, pelo sábado e pelo domingo. Aí, meu amigo, não, a sexta, minha terapia tá chegando. Happy hour. Isso não é terapia, isso não é... Não, cara, isso é fuga. E mais sintomas, né, cara? Quando a E é gente sintomático. vai pro sabor terapia, vocês vão notar à medida que nós formos trazendo aqui, né, o sabor terapia, vocês vão ver que são sintomas. Então, poxa, eu vou pro happy hour, lá você vai encontrar substâncias, vamos colocar assim, Vamos colocar assim. substâncias que vão tirar você da realidade. Será que sair da realidade resolve os teus problemas? Essa é a pergunta, né? Sair, fugir, fingir que aquela realidade não existe, aquela dor não existe, vai fazer com que ela desapareça de verdade? É isso, Então, cara, pô, assim, é doloroso. Dani, eu posso ir no happy hour mais uma vez? Pode, cara. Lógico. Muito legal, porque tudo isso tem o seu papel. Mas a gente está falando aqui sobre análise, sobre terapia de verdade, aonde você vai se olhar, como a gente falou aqui, se entalhar, descobrir quem você é. E não vai ser no happy hour que você vai descobrir quem você é, muito pelo contrário. Na maioria das vezes você vai ser outra pessoa. É verdade. Assumir outra persona Você vai que não é a Que sua. não é. A gente cansou já de atender pacientes e ver pessoas na vida que tá lá, é felicidade, é sorriso, é alegria,
e em casa é depressão, choro e sensação de que não quer viver. Exato. Então, Exato. pô, é esse happy hour tá sendo terapia? Realmente está te ajudando? É uma reflexão extremamente importante. Pesado, né? Pesadíssimo, hein? Vamos até tomar um negocinho aqui pra gente Cara, continuar. Vamos tomar aqui um. Vamos. Gente, tem uma outra parada que a gente toma o nosso anestésico aqui. Água, né? Beba água. Beba água, se hidrate. Tem uma outra parada, assim, que aqui é uma questão sensível, mas que a gente precisa falar. Religião, Hum, religião não é terapia. terapia. Cara do céu. E tem muita religião que se propõe a ser terapia, mas aí vira sabor terapia. Aí é muito sabor E terapia, não né, é Danu? terapia. Não é. E, mais uma vez, é algo extremamente importante. Legal demais, Não, importante. Tem o extremamente. seu lugar assim que é na vida de muitas pessoas, na minha vida, inclusive, na nossa Na vida, minha é também, um lugar fundamental. intocável ali, pô, sensacional. Mas tem muita gente que, ao invés de usar a fé como um amadurecimento, usa a fé como uma negação da realidade. E aí piora, né, Denon? Porque aí se misturam duas coisas que não devem se misturar. Quando você vai para um processo analítico, o analista é alguém imparcial, neutro, que não está lá para te dar opinião pessoal. Então ele tem um papel e ele tem funções que ele tem que cumprir. Exatamente. Quando muitas vezes a religião ocupa o papel de analista, ela não é imparcial, ela emite opinião, ela influencia nas suas decisões Sim. com o peso da religião. É algo extremamente. As pessoas levam isso muito a sério. Sim. Então, e aí quando a gente fala de religião de todas, Todas elas. pensa na sua religião A gente aí. não tá aqui para falar mal de uma religião, não. A gente tá aqui Não. para falar mal de todas. De, to- de todas. Quando a orientação vem do seu líder religioso ou de alguém dentro da sua religião que te influencia, essa orientação ela tem um peso diferenciado. Diferente. Ela tem um peso diferenciado. Para pensar, você aí, quantas pessoas que vocês conhecem que fizeram uma coisa na vida, tomaram uma decisão importante por terem sido influenciadas pela religião que praticam. Isso não é um problema nenhum. Cada um segue a sua e Com legal. certeza. Isso é a análise de verdade? Não é. A gente só tá falando que não é. Que não é Análise. análise, não é terapia. Sabe por quê? Tem muitas pessoas que estão usando Deus ou a espiritualidade ou guias, entidades, o que quer que seja aí da sua religião, usam esses fatores para não se responsabilizarem pela própria história, pelas próprias decisões. Pelas próprias decisões, cara. Porque o que Então- mais a gente vê são pessoas que vão lá. E aí, o que eu faço? Exatamente. Posso fazer ou não posso fazer? Faço ou não faço? E aí a gente cai num. E essa é a crítica de Freud à religião. Sim. A crítica de Freud à religião é o fato de a religião muitas vezes nos infantilizar e fazer com que a gente haja igual crianças que buscam e esperam os pais resolverem, esperam os pais salvarem, esperam os pais. E a gente fica passivamente vivendo como crianças. E aí a crítica do Freud à religião é que a religião infantiliza o adulto, que troca a figura dos pais pela figura de Deus, da espiritualidade, o que quer que seja. Então você não assume responsabilidades, você não assume as frustrações, não encara as frustrações e simplesmente coloca tudo na conta de Deus, com aquele agravante que você trouxe, que é um agravante assim gravíssimo, que muitas vezes vem a orientação do líder, da líder religiosa, enfim, com a frase Deus mandou, A entidade falou que é isso. E aí, muitas pessoas
ao invés de amadurecerem para se responsabilizarem, para pensar e tudo mais, Regride. se entregam à infantilização e regride mesmo. E o que as pessoas precisam pensar, galera, pensa junto com a gente. Acho que a análise também tem a proposta de fazer você pensar, de Com te ensinar certeza. e te propor pensar. Se você aprende um comportamento, não estamos falando aqui da religião, que te ensina a depender, que te ensina a ter uma orientação sempre e não ter o poder de decisão, será que isso não faz você reagir e agir assim nas outras áreas da sua vida? Com certeza. Cara, então às vezes você está com um problema no seu relacionamento. Talvez é um problema no trabalho. Você precisa de afirmação externa o tempo inteiro no trabalho. E você não entende da onde vem isso. Você acha que a culpa é do seu chefe, você acha que a culpa é do que você faz, você acha que a culpa é sua, porque você não é um bom profissional. E, cara, pode estar ligado com o quê? Na minha religião, ou na sua religião, você depende o tempo todo de alguém falar o que você tem que fazer. E agora você é assim nas outras áreas da sua vida. E você só vai descobrir isso, que isso, uma coisa está associada com a outra, se você for fazer a análise de verdade, não o sabor análise. Exato, cara. Porque aí tu vai achar que é algo espiritual, que é algo que transcende, e não, é a sua responsabilidade. Sim. É quem você é, talvez, que você precisa ver. E é na análise que você vai encontrar isso aí. Sim. E a análise tem muita. Freud ele era ateu. Ele era judeu, mas ele era ateu. Ele até se coloca como um judeu. Esqueci o termo, como se fosse um judeu falso. Um judeu fake. Um fake. E tem muita gente que critica, tá vendo? Psicanálise. Cara, quem critica não conhece a história, não conhece nada de psicanálise, porque Freud era extremamente amigo de um outro psicanalista, o pastor luterano chamado Oscar Pfister. Eles trocaram cartas por 30 anos falando sobre religião, assim. São cartas Cartas, assim, fantásticas. fantásticas. E o Oscar Pfister, como pastor luterano, ele falava isso. Ele falava que a psicanálise acabava por... o termo que ele usa ali era purificar, mas no sentido de amadurecer Ainda mais a ainda fé. mais a fé da pessoa. Ainda mais a fé da pessoa. Então a gente não está falando contra a religião, contra a fé, até porque a gente tem religião, a gente tem fé, mas a gente está falando sobre a infantilização que muitas vezes todas as religiões podem acabar promovendo. E às vezes não é a religião, é a forma como a pessoa se relaciona com a religião. E aí você que não faz análise, ou nunca fez análise de verdade, cara, o objetivo do analista, do psicanalista real, não é tirar sua fé. Não é, lógico que não. Ele não vai tirar a credencial que a sua religião tem. Pelo contrário. A ideia é fazer com que você entenda até mesmo o porquê que você acredita naquilo, o porquê que isso é importante para você, e enfim, coisas mais profundas em relação Exatamente. com a sua relação com a sua religião. Exatamente. E não falar que a religião não tem o seu papel e que isso é blá blá blá. Não, muito pelo contrário. Exato. É muito importante, Eu mas já vi. não é terapia. Não é terapia. Eu já vi pessoas falando assim, a análise tem coisas que são incompatíveis com a minha fé, então eu não faço, não sei o que lá. Deixa eu te falar uma coisa. Se a sua fé não suporta um questionamento, que tipo de fé é essa? Que fé frágil é essa? Talvez você não tenha uma fé tão forte quanto você acha, por isso você foge de ser questionado. Talvez você não conheça tanto assim a religião que você pratica, ao ponto de entender que ela é sujeita a questionamento, cara. Exato. Simples assim. Mas, vamos levar isso em consideração também. O analista trabalha com o que você leva para ele. Só. O analista de verdade, em hipótese nenhuma, vai trazer a opinião dele sobre a sua religião. Exato. Ele não está aqui para dar a opinião dele, ele está aqui para... Inclusive, ô Dani, vamos trazer um outro ponto aí dentro da questão da religião, que são os analistas religiosos, ou psicólogos religiosos, que usam a religião como ferramenta dentro do setting terapêutico. Que O doideira. quanto isso é sabor
sabor profissional, mas não é profissional. Nossa, é muito sabor, cara. Sabor profissional. Ó, Sabor demais. você profissional que usa sua religião dentro do set terapêutico, você é sabor profissional, você não é profissional de verdade. E aí precisa entender, cara, muda a nomenclatura do que você faz. De repente, pô, conselheiro cristão, Legal. top. Cara, Tem a hombridade pra isso, né? conselheiro espiritual, sei lá. É. Troque a mentor espiritual. sei Ih, lá. legal. Ótimo. Troque a nomenclatura do que você faz. Pelo menos aí você tá sendo sincero com quem Tá tá na sendo sua frente ali. Sincero e honesto. Agora, se você é um psicanalista, se você é analista de verdade, terapeuta de verdade, que tem conhecimento teórico, faz a sua análise pessoal, que faz supervisão, participa de todo o tripé psicanalítico e entende a teoria, cara, não faça isso. Não é legal. Porque você vai vir com boas intenções, mas os resultados podem ser catastróficos. E nós já Excelente. pegamos pacientes que Nossa. vieram de lugares assim. Gente, a gente já ouviu relatos de paciente em que o analista, ou a sabor analista. O sabor, boa. Em que o sabor analista falou que a pessoa, se continuar assim, é pro inferno. Em que o sabor analista falou, ó, esse caso que você está me trazendo, você precisa fazer um trabalho. E o interessante, eu faço esse trabalho para você por valor Por X. A gente já viu casos de sabores analistas que falaram, olha, esse caso é oração, então você vai vir, eu vou orar por você. Enfim, uma série de coisas. Como o Dani falou, você pegou leve, galera, que você falou, pô, às vezes vocês estão bem intencionados, mas vamos dar esse crédito, Vamos né? dar esse Às vezes crédito. a pessoa tá até bem intencionada, intencionada. mas não é sabor análise. Pô, sabor análise não é análise de verdade. E aí você, cara, repensa aí. Poxa, Dani, eu sou. Vamos dar um exemplo aqui, tá? Vou usar uma de exemplo. Eu sou cristão e eu acredito sim que a minha fé tem que estar dentro do set analítico. Cara, vai lá, cria uma nova parada. Cria seu método, Cria um seu método, nome, sei lá. cria seu curso lá, cria uma outra nomenclatura, mas seja sincero. Porque se você conhece a teoria, se você conhece, se você estudou, se você entendeu o que é isso aqui, como que isso aqui funciona, não faz sentido misturar, não. E assim, né? Se você acredita que esse seu método de agir é realmente o top, então assuma ele. Não pega carona na fama dos outros métodos ou abordagens, não. Pô, cara, Assuma isso é muito importante. todo, né, meu? E se você passa por esse tipo de análise, sabor análise, né? Se você tá passando e você já entendeu que tá misturado uma coisa na outra, cara, procure um analista. Procure um outro profissional. Vá fazer por curiosidade. Você vai ver a diferença, você vai entender quais são essas diferenças que a gente está colocando aqui e que o objetivo não é só trazer uma crítica por criticar, não. É porque a gente sabe o quanto isso pode ajudar as pessoas. Com certeza. Esse é o nosso principal objetivo com esse episódio no geral. Nós sabemos o quanto o sabor análise pode prejudicar você. Sem dúvida. Outra coisa que é sabor análise são influencers, vídeos de TikTok com dicas motivacionais, frases positivas, Reels com teste de TDAH. Ah, meu Deus. Isso é sabor, gente. Isso não tem nada de análise. Isso é sabor. Cara, o que a gente mais está encontrando são pessoas que fazem um autodiagnóstico baseado no Reels de 1 minuto. Cara, e assim, você vai ser bombardeado, e a gente Todo momento. Bombardeado o tempo inteiro por isso. Como a gente costuma falar, né? Nós também usamos esse artifício, né? Hoje as redes sociais, elas são extremamente importantes. O ponto aqui desse sabor terapia aqui é que você não pode depender só disso. Pode. Não vai ser um Reels de 30 segundos que vai mudar a tua vida ou que vai mostrar para você a causa dos seus sintomas. Não. Um Reels no Instagram, um TikTok, pode levantar questões. Legal. Desde que você tenha um analista. Desde que você vá procurar a terapia de verdade. Algo profissional, né? Porque aí é lá onde você vai levar, cara, ó.
vi um Reels que falou sobre isso aqui, me identifiquei. E aí lá você vai falar livremente sobre tudo que você pensa em relação àquilo. Exato. Então não se prende, não dependa só de TikTok, de influencer, disso tudo que a gente hoje não tem como negar, que isso tá aí. Tá aí. Frases, né, motivacionais, positivas, que às vezes provocam um estrago enorme. Gente, pensar positivamente, sabe? Pensar pra frente, e tal, isso é muito legal. Mas a gente precisa tomar cuidado. Por exemplo, trabalhem enquanto eles dormem. Cara, É lindo, né? A frase é é linda. bonito, mas É a adoecedor. realidade não é assim, é adoecedor. É adoecedor. A gente precisa tomar cuidado com essas coisas. A gente precisa tomar cuidado. Tanto que a nossa ideia aqui é promover essa reflexão. E por que promover essa reflexão? Porque existem malefícios em tudo isso que a gente está falando. Nem tudo é para todo mundo. Nem tudo é para todo mundo. Exatamente, cara. Nem tudo é para todo mundo. E muitas vezes esses reels, esses influencers e tudo mais, eles querem padronizar, como se tudo fosse para todo mundo. Você não tem 1 milhão porque você é displicente. Cara, e não é assim que as coisas funcionam. Não é assim. Não é desse jeito, não. E aí, quando você tenta padronizar, você coloca uma outra parte das pessoas num lugar de fracasso. É. E aí a pessoa entende que, cara, eu não sou isso que esse Reels está falando, eu não consigo fazer isso que esse cara está falando, eu não consigo chegar perto dele. E não significa que você não é nada, não significa que você não é ninguém. Pessoas que já chegaram aqui no set analítico em estado depressivo, por quê? Porque se compara com o influencer. É. Cara, olha a seriedade disso. Então, você inevitavelmente vai consumir, direto ou indiretamente. Mas depender só disso, ou balizar a sua vida, ou a sua autoimagem, a sua autoestima, nesse padrão aí, é extremamente perigoso. Perigosíssimo, cara. Extremamente perigoso. Então vai Perigosíssimo. buscar análise, galera. Análise de verdade. E aí, gente, sabe por que que as pessoas preferem muitas vezes o sabor terapia? As pessoas preferem o sabor análise do que a análise. Muitas vezes porque esse sabor evita o contato com a dor real. Então, poxa, dói muito olhar para dentro. Então é melhor outra coisa. Dói muito assumir a responsabilidade. Então é melhor jogar para Deus. As pessoas hoje querem soluções rápidas E rasas. e rasas. E é aquilo que a gente falou, né, meu? Terapia não é rápido, cara. A análise não é rápida. Eu costumo falar para os pacientes assim, ó. O pessoal geralmente que chega e fala, Denis, mas quanto tempo a gente vai ficar em sessão? Eu geralmente pergunto assim, quantos anos você tem? A pessoa fala 20, 30, 40 anos. Eu falo assim, não dá para resolver 2 décadas, 3 décadas, 4 décadas em 2 meses, 3 meses, 4 meses. A pessoa pergunta, 8 sessões dá? Cara, olha. Olha, vamos Tô pra te analisar. dizer que não dá, viu? Tô pra te dizer que não dá, não. Vou pra te dizer que talvez vá um pouquinho mais, né? Mas é a ansiedade do ser humano, né? Ansiedade, cara, do De rápido. querer solucionar rápido. E muitas vezes esses métodos vão fazer você solucionar rápido, muitas vezes, problemas que você não tem. Sim, é verdade. Vão te oferecer soluções para problemas que você não tem. E por quê? Porque, na verdade, você nem sabe qual que é o seu problema de verdade. É. E as pessoas estão confundindo hoje bem-estar com saúde emocional. Então, pô, eu me sinto bem numa academia, sensacional. Eu me sinto bem na religião, sensacional. Isso não significa que você tem uma boa saúde mental. Pois é. Uma sensação não é uma estrutura. São coisas São diferentes. coisas diferentes. Então, poxa, qual o risco de sabor terapia? Muitas vezes criar uma falsa sensação de evolução. Poxa, eu evoluí, minha mente. Às vezes é falso, cara. Às vezes isso não mexeu com estrutura, sabe? Às vezes isso não trabalhou aonde tinha que trabalhar. Então, o problema não é você se sentir melhor. O problema é essas coisas nunca provocarem mudanças que precisam ser provocadas. Exatamente. Por isso a gente precisa tomar cuidado com essas coisas que são sabor terapia. Essa Isso é a aí. grande tônica da nossa conversa aqui. Toma cuidado. Não precisa parar de ir para academia, não precisa deixar de viajar, não precisa deixar de ter fé,
Não precisa parar de Excluir assistir. suas redes sociais. De ver Reels, excluir suas redes sociais. Não precisa deixar de ir no happy hour com a galera. Não precisa deixar de nada disso. Você só precisa saber que essas coisas não provocam aquilo que a gente conversou no começo. Reflexão profunda, autoconhecimento, confronto, lidar com frustração, ver a dor, elaborar a dor. Essas coisas não provocam. Não. Com toda certeza não. Então, coloca aqui pra nós o que faltou. O que é essa terapia aí? Tem um monte de coisa, né? Tem um monte de coisa. O que faltou? Coloca aqui. Ô, pessoal, ó, tal coisa é sabor terapia, mas não é terapia não, hein? Coloca aí pra gente. Curte esse vídeo, compartilha com a galera. O que mais, Dani? Segue a gente nas nossas redes sociais também. Lá você vai Aqui, ó. ter muito conteúdo. Tá em algum lugar aqui. Conteúdo de verdade sobre psicanálise, sobre o que é a terapia realmente, o que é o processo terapêutico, Ô, Dani, analítico real. E se a pessoa quiser fazer análise, mas, pô, onde que eu faço? Fala aí pra essa pessoa, Daniel. Olha, nós temos a solução. Nesse caso aí é a solução. Cara, você quer fazer análise de verdade? Quer passar por um processo terapêutico sério? Espaço Up, Clínica Espaço Up. Nós estamos aqui em São Bernardo do Campo, Avenida Senador Ricardo Batista, número 636, se você for de São Bernardo ou das proximidades. Dani, eu quero fazer terapia no Espaço Up, eu quero fazer terapia na clínica de vocês, quero fazer terapia de verdade. Mas eu estou em outro estado, estou em outra cidade, estou em outro país. Nós podemos te atender também via online. Olha aí que legal. Com certeza. Então, entre em contato com a gente. Nosso WhatsApp vai deixar aqui, mas é o 934876814. Manda uma mensagem lá. Você vai ter oportunidade de participar de um processo analítico de verdade, com seriedade. É isso. É isso aí. Fechou. Valeu, bem. Tamo junto. Bora, galera. Para de fazer sabor. Sai do sabor da terapia e vai pra análise. Vai pra terapia de verdade. Valeu.